Boa tarde, queridos. Mais uma vez, bem-vindos à aula de filosofia do segundo ano a respeito de ética e moral. Eu vou complementar com esse vídeo alguns assuntos que eu acho que são de extrema importância relacionar, tanto aquilo que vocês já tiveram no Aula Paraná e aquilo que eu acho que é de extrema importância para agregar o conhecimento completo sobre ética, moral, sobre aquilo que está dentro do meu planejamento, né? Que estava planejado para trabalhar durante os 3 trimestres, durante esse ano de 2020, mas que vocês não ficarão prejudicados, porque em todas as atividades que vocês têm acompanhado no Class 1, você pode observar lá que além das atividades da CED, eu às vezes exemplifico, simplifico ou complemento, caracterizo com um texto à parte de minha criação ou de uma cópia de algum material, né, referenciado sempre ao final para vocês. Então eu estou aqui para agregar um pouquinho mais de conhecimento sobre ética e moral com um material que eu gosto particularmente, que eu sigo nas minhas aulas, tá? E a gente, em algumas salas eu até iniciei, então como eu não sei qual sala eu iniciei e qual não, devido à constância dos últimos dias de aula e devido à pandemia do Covid-19, então eu vou iniciar desde do princípio, do início mesmo, tá? Das nossas aulas e conteúdos de ética e moral. Então, muitas coisas vocês já estão vendo na aula Paraná, então vai ser uma pincelada para que esse vídeo também não fique tão complexo aí, para que você possa estudar para as futuras avaliações, os nossos testes e atividades que estão sendo postadas, que inclusive todas elas valem participação, nota e inclusive a sua própria presença, né, como se você estivesse na sala de aula. Então, como nós sabemos, os seres humanos, eles nascem acabados ou inacabados? Pergunta essencial. Você precisa saber que o ser humano, ele nasce e ele é inacabado, diferente dos outros seres, que são os animais, por exemplo, que nascem inacabados, prontos para fazer uma determinada ação. E o ser humano não, ele está em constante transformação, evolução ao longo do tempo, história, período, localização geográfica. O ser humano sempre vai estar em adaptação e ele pode mudar. O ser humano, ele não nasce para ser o que é desde o início da vida até o seu final da vida. Tá? Então, isso nós precisamos saber. Por exemplo, a aranha, ela nasce e executa as mesmas funções até o final da vida. A abelha, as mesmas funções. Você não vai ver uma abelha, uma aranha, numa escola para aprender a ler, escrever ou se graduar. Não, isso é somente o ser humano que tem essa tendência de não nascer pronto e de não nascer acabado, tá? Muito bem, tudo isso então a gente envolve com relação à cultura, e vocês viram que a cultura, né, tanto nas aulas Paraná, e alguns alunos viram comigo na sala de aula também, mas cultura é um complexo, né, um conjunto de crenças, hábitos, regras, leis, gastronomia, tipo de comida, né, no caso, o tipo de vestimenta, enfim, que formam um povo. E quem que pode formar cultura? Somente o ser humano, tá? Tudo isso para que vocês possam entender onde eu quero chegar, porque a cultura, ela está relacionada com a moral, e nós já vamos chegar nisso também. Nós podemos constatar, então, meus queridos, que além, né, apesar da nossa unidade biológica, existem muitas diferenças culturais. Por exemplo, na Inglaterra, tá? O sentido de trânsito é o sentido contrário do nosso, né? Lá é pela esquerda, aqui no Brasil é pela direita. Na França, comer rãs, escargots, são parte da variedade de comidas. Então, é algo simples como a gente comer a carne de boi aqui no Brasil, né? Os muçulmanos, por exemplo, eles não podem comer carne de porco, porque consideram imundas. No Brasil come. Os hindus não comem a carne de vaca por considerá-la sagrada. Então, a questão cultural é uma questão moral que devemos ter respeito por ela. As culturas são diversas, tá? E, por exemplo, eu não posso falar que um povo, porque come algo diferente, porque se veste diferente do nosso povo, eles são considerados menores, né?
menorizar esses povos por conta da minha cultura que deve ser melhor. Não, as culturas são diferentes, então a moral ela vai variar de acordo com a cultura, de acordo com a crença, de acordo com a unidade, né, de um ordenamento jurídico, ou seja, as leis daquele país. Então o que é permitido no Brasil pode não ser em outro, então a gente, por isso tudo estudar a cultura, o desenvolvimento. E em relação a isso, acontece algo muito errôneo das pessoas, que é a parte do etnocentrismo. Inclusive, eu passei atividade sobre o que era etnocentrismo. Etnocentrismo vem de etnia no centro. Ou seja, a minha etnia, a minha cultura, o meu gosto, os meus modos, eles devem ser melhores ou superiores aos dos outros. Quando eu coloco a minha cultura como em primeiro lugar, como a única correta, como a única certa, eu estou, na verdade, sendo etnocêntrico ou etnocêntrico, porque eu não estou considerando as outras culturas que, apesar de serem diferentes da minha, elas fazem parte de um povo que assim foi criado, que assim aprendeu e que para eles é certo, pessoal. Então a gente precisa entender que, ainda que cause repugnância, ainda que cause estranheza, mas nós precisamos respeitar, porque faz parte daquela cultura, faz parte daquele arcabouço moral. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Então etnocentrismo é quando você valoriza uma cultura, sobrevaloriza uma cultura em relação às demais, tá? Hitler é um exemplo clássico, né, que sobrevalorizou uma cultura, a raça ariana, e que os judeus, negros, enfim, outros tipos que não fossem enquadrados naquela cultura deveriam ser exterminados, mortos. Então é um exemplo clássico. Quando os brasileiros chegaram também aqui no Brasil, né, quando os portugueses, perdão, chegaram aqui no Brasil, havia indígenas com culturas, com religião, enfim, com uma série de diversidade cultural, mas não foram respeitados, porque os portugueses, eles impuseram a cultura portuguesa, e os indígenas então tiveram que aprender a fé católica, deixar de crer nos deuses que eles criam e aprender a língua portuguesa, né? E deixar o idioma oficial, né, indígena daquela época de lado. Então isso foi não respeitar a cultura. Então o que os portugueses fizeram com os indígenas também é um exemplo clássico de etnocentrismo, quando que eu coloco a minha cultura superior aos demais, tá bom? Pedir para que vocês pesquisassem culturas, saibam de culturas, porque, por exemplo, se eu perguntar numa avaliação, né, vocês precisam ter esse contato de saber, olha, a cultura X veste tal coisa, come tal coisa, eles têm esse ritual da religião, né? Então eu preciso entender um pouquinho mais do contexto histórico, né, social, do contexto cultural de outros povos, para entender o que é moral, o que é ética, o que é respeito, tá bom? Então essa é a parte introdutória da moral e ética, e eu sempre falo para vocês, né, como até frisei, a ética, pessoal, ela se enquadra no comportamento individual. Isso não é regra, tá? Isso é, na verdade, um macete. Por exemplo, honestidade, lealdade, tá? Ser bom, isso são conceitos pessoais que eu decido ser. Eu decido ser honesto, eu decido ser leal. Então isso é ética. E a moral, ela vai envolver um conjunto de fatores para um conjunto de pessoas. Por exemplo, as leis, as regras, as normas, as orientações. Então, tudo que envolve coletivo, né, via de regra, seria moral. Então, a lei de um país, as leis penais de um país, tá? Então, assim, foi feito por um povo. Eu não posso dizer que foi feito para metade da população, outra metade não. Não. Fala-se uma língua só, num coletivo. Então, via de regra, a gente precisa entender isso que estamos falando, tá? Algumas pessoas, alguns alunos aí pesquisaram também sobre a Mala e a Kamala, aquelas duas meninas, né, meninas lobos, que são chamadas da Índia, que elas nasceram, elas foram deixadas no meio da floresta, foram criadas por lobos, elas com certeza adquiriram toda aquela cultura em relação aos lobos, porque elas foram criadas com eles, né? A cultura, ela é produzida só pelo homem.
mas essa cultura que eu digo é em relação a costumes, os costumes diários da natureza. Então elas andavam de quatro igual lobos, elas deixavam, claro, né, não tinha como cabelo grande, unha grande, então porque elas adquiriram aquele hábito e quando elas foram levadas novamente para o orfanato, para o mundo dos humanos, entre aspas, para o mundo real, né, para outra realidade, elas já estavam tão habituadas àquela cultura, aquele padrão, aquele jeito de vida, né, e um instinto animal, né, elas tinham sido criadas por esses lobos que elas morreram logo em alguns tempos, assim, porque elas não conseguiram se habituar com o ser humano, para você ver como que é a capacidade cultural. Depois, pessoal, aí não foi passado, mas eu preciso que você entenda dois tipos que precisamos entender relacionados à cultura, tá? Que é o choque cultural e a aculturação. O que é um choque cultural? Vamos supor que você more aí no Nordeste ou em outro lugar do Brasil que faça muito calor, tá? E você vai estudar, fazer um intercâmbio em um país que é muito frio. Eu estou falando de cultura climática, tá? E esse país é muito frio. Quando você chega, é outra realidade completamente oposta da sua. Ao chegar nesse país, ao chegar nesse local e sentir esse frio, por mais que você leve blusas, complementos ali para que não passe frio, a produção dessas blusas no Brasil, tá? Elas não utilizam materiais tão pesados ou tão apropriados para um frio como da Finlândia, como de outro lugar aí, que as escalas são abaixo de zero. E você chega nesse país, você leva um choque cultural, você fica doente e tudo mais. Só que ao passar do tempo, tá? Ao passar dos tempos ali, né? Vai passando 2, 3, 4 meses, você se acultura. Então, o que era choque cultural virou aculturação, porque agora você faz parte daquela cultura. E o ser humano, ele é capaz de se aculturar. Então, por isso que eu falo, a moral, como ela envolve cultura também, de povos, nós somos capazes de nos aculturar e de nos acostumarmos à moral de qualquer país, de qualquer continente, de qualquer lugar aonde nós formos, tá? Então, nós precisamos entender aí esse conjunto moral e ética. A ética também é chamada de filosofia moral, precisamos entender. Vocês viram lá no início, né, que a palavra ética ela vem do grego ethos, que significa morada, né? E isso está de acordo com o dicionário também de língua portuguesa, ele é um termo originado grego, né, tão somente, e precisamos entender também que a ética, pessoal, ela é um plano de reflexão, ela é individual, e a moral é o plano da concretização, plano concreto, tá bom? Outra coisa também que nós precisamos entender que algumas pessoas vão confundir ética e moral, porque muitas vezes elas se aparentam, muitas vezes elas se aproximam, tá? Mas a gente precisa entender que etimologicamente, né, o significado do modo, do caráter, ele se relaciona à moral, tá? E o significado de morada mesmo se relaciona à ética, tá? Então nós precisamos sempre estar postos. Por exemplo, se eu pergunto para você, tá? Vamos ver aqui um exemplo. O que é ética e moral? E eu falo lealdade. Lealdade é ética, é individual da pessoa. Mas eu falo tipo de vestimenta, tá? Eu me visto de acordo com um padrão. Vamos supor que você esteja em um país que as mulheres não podem vestir com pouca roupa. Elas têm que usar ou hábito ou roupas que só fiquem os olhos de fora, tá? Então, todo mundo se veste naquele padrão porque é um hábito cultural e às vezes até religioso. Então, alguém andar desnudo, alguém andar ir numa praia, né, por exemplo, desses países, está lá com uma mulher de biquíni, tudo vai causar estranheza, porque com certeza é fora daquela moralidade, daquele costume moral que aquele povo tem. Então, por isso que tipo de vestimenta é de acordo com a moral. Tipo de alimentação, moral também, porque eu posso comer um produto, uma espécie, um tipo de animal aqui e que outro país causa repugnância, em outro país é sagrado, enfim, tantas coisas. Honestidade é algo meu, individual. Por quê, pessoal? Uma pessoa honesta, ela é honesta, por isso que eu falo que a ética ela é universal. Ela é honesta aqui no Brasil, e a honestidade tem o mesmo sentido de ser honesto
no Canadá, no Chile, no Equador, no Japão, na China, honestidade não vai mudar. Roubar, tá? Uma pessoa que rouba, uma pessoa que furta, é a mesma coisa em qualquer país, porque vai do caráter, vai do individual, vai do plano individual, tá bom? Depois, pessoal, nós temos que entender também que nas aulas, durante as aulas Paraná, foram falados da ética platônica, ética socrática, ética aristotélica, ainda não chegou na ética dos filósofos padres, né, que da Idade Média, mas que vamos chegar também, com certeza, os professores que estão dando continuidade na aula vai falar sobre ética medieval, mas o que importa agora para o momento é vocês entenderem a ética de alguns filósofos, principalmente, tá, para Sócrates e principalmente para Platão. Então eu digo para vocês assim, que Sócrates ele vai relacionar a ética com a virtude. E ética, então, é um tipo de saber que vai procurar orientar a gente racionalmente, a nossa forma de agir, tá? E a gente vai ficar até sabendo se estamos agindo certo ou não. Ao longo da história, pessoal, muitos filósofos, eles tentaram concluir o que era ética. E tiveram ali a sua compreensão entre o que é o bem, entre o que é o mal, tá? Mesmo com essas diferentes concepções do que é ética e moral para esses filósofos, nós temos alguns comandos, nós temos algumas vertentes que nós podemos utilizar, tá? Esses elementos, por mais que são diferentes, essa fala dos filósofos são diferentes, eles podem até entrar em conflito de uma sociedade para outra, tá? E essa questão, por exemplo, das normas, proibições, né? Tudo isso a gente precisa entender que é de acordo com cada sociedade. Então, falando de ética grega, ou também ética antiga grega, né, principalmente, eles compreendiam a moral como a busca da felicidade ou uso correto da razão, tá? Então, essa era a ética grega antiga, o uso da razão, a máxima da realização, ter uma vida plena, uma vida boa. Nos poemas, por exemplo, lá do Édipo Rei, né, que o filho mata o pai, casa com a mãe, sem saber porque ele não tinha consciência moral. A gente falou, as aulas aí falaram sobre consciência moral. Ele fez o ato, ele cometeu, mas sem ter a consciência moral. Diferente, tá? Porque já estava a ação dele determinada pelo destino, de acordo com o oráculo, né? De acordo com essa mitologia. Mas passando para os filósofos, eu vou falar de Sócrates. Então, Sócrates, ele usa a frase conhece-te a ti mesmo. Passei uma atividade sobre isso para vocês. Ele foi condenado por corromper a juventude, adorar outros deuses, falsos deuses, enfim, né? A gente já sabe todo o histórico de Sócrates, mas ele continua falando que nós precisamos examinar a nossa alma e ver se há algo de bom nela, tá? Cuidar de si, cuidar da nossa alma, por isso conhece-te a ti mesmo. O ser humano é sua alma, ele fala. E ele fala assim que o verdadeiro valor é interno, os valores não estão nas coisas, não estão nos bens materiais. Então, por isso ele defende uma ética intelectual, ou seja, para ele a ação má, ela só deriva do desconhecimento ou da ignorância daquilo que é bom. Então, o homem age de uma forma má, porque ele não conhece a verdade, ele não conhece o que é bom. Então, para ele era mais ou menos isso, tá? Sócrates fica com isso aí. E ele fala, então, da virtude, ele fala, então, da felicidade, e ele continua dizendo que a essência do ser humano, ela está única e exclusivamente na alma, tá? Nós precisamos entender Sócrates, nós precisamos entender o que ele fala da felicidade, que a felicidade também está na alma. Platão já fala sobre justiça, né? Ética, justiça, e ele fala que está também ligado à alma, ele continua o mesmo padrão, o mesmo viés de raciocínio de Sócrates, mas, né, ele foi o primeiro a construir a tábua de bens e valores. Para ele, há bens e valores que cabem aos deuses, mas que concernem a alma, que são as virtudes e os conhecimentos, e os que são próprios do corpo, realizado as riquezas de bens. Então ele fala de vários valores, mas principalmente originário dentro da alma, porque está intrínseco, tá? Está dentro de nós. Ele, no seu livro A República, tem um conto que
expõe a justiça no seu tempo, que foi o que eu pedi para que vocês pesquisassem, o Anel de Giges. Então, o Anel de Giges, né, por Platão, no livro A República, ele conta todo o histórico do cara que acha o anel, que vocês já sabem também, ou deveriam saber, tanto nas minhas aulas, tanto nas pesquisas, para você que está participando, tá? Então, você chegou até aqui, a 19 minutos e quase 20 minutos da minha aula. Então eu quero que você continue prestando atenção. Você precisa fixar esse conteúdo e entender o que essa aula está passando para você, tá? É um apanhado geral, sistemático, não é algo tão amplo, porque eu estou revisando e agregando alguns conteúdos, tá? Que você vai precisar para as nossas futuras avaliações. Então, pessoal, quando o Giges ele fica invisível com o anel que ele achou que vira, engata e fica invisível e depois visível novamente, e ele faz coisas que, na verdade, ele, com a profissão, com aquilo que contava que ele era, que era pastor de ovelhas, ele não deveria fazer. E isso é pra gente refletir. Quando as pessoas estão perto ou longe, a gente deve ser a mesma pessoa, a gente deve ter esse questionamento ético dentro de nós, esse questionamento moral. Então, do que é justo, do que é ser certo, tá? Então, por isso que Platão traz à tona tudo isso que nós podemos, então, entender. Sobre Platão também, ele define 3 tipos de alma, né? Que são as classes das pessoas, a política ali, envolvida a ética, ele esquematiza, vocês têm isso aí nos slides, lá na pasta que eu criei no Classroom de vocês, que é materiais CED, tá? E agora falando do último para a gente encerrar, sobre Aristóteles. Aristóteles, então, ele foi discípulo de Platão, tá? E ele tem uma obra também chamada Ética a Nicômaco. Essa é a principal obra de Aristóteles. E ele fala que a felicidade, porque ele fala muito sobre prazer, sobre felicidade, a felicidade ela é só conquistada, pessoal, tá? Pela prática da virtude. E Sócrates falava de virtude. Então, olha como que é uma continuação. Sócrates para Platão, Platão para Aristóteles. Volta-se em virtude, virtude, justiça, justiça, alma, bem, prazer, voltando. E agora, felicidade novamente com Aristóteles, falando conquistada pela prática da virtude. Não é algo que a gente herda, tá bom? A felicidade é conquistada, eu não vou herdar a felicidade, e nem que se obtém pela sorte, ou seja, não nascemos nem bons, pessoal, tá? Nós nos tornamos bons. A tal conquista não é obra de um só dia, mas de toda uma vida, de todo um caminhar, tá? E na obra dele, como que é o nome da obra? Ética Nicômaco. Na obra dele, Aristóteles, então, afirma que virtude é o meio, tá? Que entre 2 vícios e um excesso de uma deficiência. Ou seja, o homem racional, ele pode encontrar por si mesmo o justo meio necessário para o equilíbrio entre os vícios, seja pela via teórica, seja para a força do hábito. Então ele diz, tá, que ser ético é buscar a felicidade da bondade, saber equilibrar as nossas intemperanças para que sejamos temperados, que tenhamos temperança, que tenhamos o justo equilíbrio, tá? Então ele fala felicidade, virtude, e ele continua falando ali para quem tiver interesse, procura aí uma síntese de Ética a Nicômaco, tá? Pessoal, com isso eu encerro os conteúdos das nossas atividades e tudo mais. Lembre-se ainda que tem consciência moral, moralidade ética, ética e moral, senso moral, tudo isso que já foi até na correção dos exercícios que eu passei para vocês nas aulas passadas, eu já até postei no Classroom, deve estar aí em alguma das correções passadas, que você pode e deve pegar também para que você possa ser auxiliado, para que com isso você conclua seus estudos e consiga o máximo da aprendizagem necessária. Tá bom? Eu agradeço sua atenção, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi necessário porque você precisa desse feedback, desse contexto, para que as nossas avaliações sejam bem-sucedidas e que, se há alguma dúvida, que essa dúvida seja enviada, que essa dúvida seja lá questionada no Classroom e a gente posteriormente vai sanando essas dúvidas, eu tenho certeza. Obrigado por me ouvir, tenha uma boa tarde.